Word. Muito bom dia a todos, esse é o Pode Associar, o novo podcast da CIF, Associação Empresarial aqui de Florianópolis. É um prazer ter sido convidado para ser o host desse primeiro grande episódio, ao lado dessas duas grandes figuras e personalidades de Florianópolis do associativismo. Meu querido amigo, presidente da CIF, Célio Bernardi. Bom dia, Dalvin. O meu grande Luke Pinheiro, ex-presidente da CIF, atual diretor de operações empresariais do Sebrae de Santa Catarina. Bom dia, Luke. Obrigado pela presença aqui. Bom dia, Dalvin. Bom dia, meu presidente. Estou muito feliz de estar aqui, muito feliz de ter essa parceria, a CIF e o Sebrae, nesse magnífico evento que está começando. Aliás, não teria uma oportunidade melhor para a gente inaugurar esse podcast, porque estamos aqui dentro do Startup Summit, que começa daqui a pouquinho, né, Luke? Luke, na condição de diretor do Sebrae, é o nosso grande host aqui, é o nosso anfitrião deste evento. A CIF é uma das co-realizadoras. Então eu queria só começar falando um pouquinho aqui do Startup Summit. O que é esse evento, Luke? Se puder dar esse plá inicial para a gente aqui, para todo mundo entender onde é que nós estamos inseridos. Cara, nós estamos inseridos num dos maiores eventos de startup e de inovação do país, né? Que é essa consolidação que a gente tem nessa cidade aqui de Florianópolis. Estamos falando de mais de 10 mil pessoas, presencialmente. 40% delas são de fora do estado de Santa Catarina, né? Então nós estamos com a cidade lotada aqui de gente para vir e compartilhar. 10 delegações de 10 países diferentes estão aqui também, então imagina o que é esse impacto, né, de inovação e de troca. E é um evento disso, né? Evento de network, negócios, pessoas vêm para cá para fazer negócios, né, com as startups, entre as startups, com as grandes empresas, com as corporates, com os parceiros, e também um evento de capacitação. Acho que esse é o ponto também chave. Mais de 200 palestras em 6 palcos diferentes estão acontecendo já. Então é um super evento aqui com a gente. Sem contar 25 mil pessoas no online nesse momento. Que legal. Espetacular, né, nesse clima, presidente Célio, a gente não podia falar de outra coisa, né? Então a ideia desse nosso primeiro episódio do podcast o nosso tema é como as pequenas empresas podem usar a inovação e o associativismo para crescer nos seus negócios. Porque a gente acredita que as coisas estão interligadas, não tem como tratar de uma coisa sem tratar da outra. Então vem com a gente, esse é só o primeiro episódio, teremos muito conteúdo aí nos próximos 3 dias e daí para frente também. A gente tem que pedir pro pessoal lá curtir, compartilhar, né? Exatamente, essa transmissão está sendo feita ao vivo, você pode estar vendo agora, mas pode também ver de tarde, de noite, qualquer dia aí para frente, e vai ser um prazer a gente poder tocar isso adiante. Eu queria aproveitar o gancho, Dalvin. Luke, a gente começou o dia hoje de forma espetacular, trazendo mais de 150 dos nossos associados aqui para esse momento de imersão, de liderar pelo exemplo, para que eles possam realmente entender a importância de um evento como esse. Eu queria que falasse um pouco da história do evento, que, né, iniciou lá com a pandemia, os desafios da pandemia, mas que hoje se consolida como sendo o maior evento de Santa Catarina. Então, essa liderança, por exemplo, eu queria que falasse um pouco sobre isso. A gente está muito feliz com isso, né, Célio? É a nossa 6ª edição, né? A gente sofreu... Sabe que a gente fez um evento da pandemia, talvez algumas pessoas não saibam, mas a gente fez um evento no meio da pandemia totalmente online e era 24 horas por dia de conteúdo. 8 horas por dia era ao vivo e as outras horas, 16 horas, elas eram gravadas e fazia continuidade. Foi daí que a gente tirou a ideia de poder fazer online também o nosso evento. Então, mesmo na pandemia, foi isso. Mas eu posso te dizer o seguinte, eu costumo dizer, a gente está falando de pequenas empresas, né, Dalvin, mas eu costumo dizer que as empresas, elas acham que o mundo da startup é para um tipo diferente de empresa. Mas, na verdade, startup é um momento de empresas. E mesmo as nossas empresas de negócios tradicionais, elas podem aproveitar a ideia do conceito de startup para que elas possam se desenvolver. E aí é onde entra a inovação, né? Quando tu fala, Célio, que trouxe aqui 150 dos seus associados, empresários, cara, é esse tipo de conexão. Se vocês forem no stand do Sebrae ali fora, vocês vão ver um espaço que não teve nenhum das outras edições
do Startup Summit. É o espaço do IG, identificação geográfica. Tem vinhos de altitude ali, de São Joaquim. Entendeu? Porque tem a conexão. Fala, cara, mas vinho? O que tem a ver com vinho, com evento de startups? É para beber? Não. Tu não sabe o nível de inovação que os caras têm ali para em menos de 10 anos os vinhos daqui de Santa Catarina serem premiados mundialmente. Tem muita inovação ali. E essa é a conexão de inovação dos pequenos negócios. É para qualquer negócio. Esse gancho é muito bom, Luke. Porque a gente tem o conceito de que as empresas tradicionais, o comércio, o serviço, não precisa inovar, não tem relação com tecnologia, mas hoje em dia está tudo intimamente ligado, né? Um comércio, se ele não tiver um bom sistema de gestão, um bom sistema de vendas, se ele não trabalhar o marketing digital, se ele não trabalhar outras formas de inovação, parece que ele fica para trás. Qual é a tua visão hoje em dia sobre isso? Cara, não tenha dúvida disso, né? Essa conexão tem que acontecer. Tu me lembrou de uma coisa, tem uma data, né? Muito interessante. Você sabe o que foi comemorado no dia 12 de agosto passado agora? Foi comemorado no dia 12 de agosto, uma data 12 de agosto de 1994, isso. Foi comemorado 29 anos, 12 de agosto. 29 anos da primeira venda online. E tem gente que ainda não vende online, entendeu? 1994, a primeira venda online oficial, que é a venda que o cara comprou num site seguro e pagou com cartão de crédito. 29 anos, Daui. E é isso quando a gente fala de inovação dos pequenos negócios, né? Às vezes o empresário fala, não, inovação não é pra mim. Cara, esse inovação não é pra mim. Um dia eu boto a minha loja virtual, já passou 29 anos. É assim que o mundo passa, é muito rápido nessa conexão que as pessoas precisam fazer com a modernidade. Eu queria fazer um gancho sobre isso, sobre o digital, em que a gente fala, então, 29 anos, né? A primeira venda, é isso? 29 anos, em que o cara precisa estar inserido nesse ambiente, em que a gente vem de um momento em que em que isso foi acelerado de forma muito rápida, mas ao mesmo tempo muitos se olham para a experiência do cliente, onde você tem ainda a oportunidade de sair de casa, consumir bons produtos em determinados ambientes, e eu queria que falasse um pouco dessa junção de atratividade entre o digital e a experiência. Acho que é engraçado isso porque, Célio, nós todos, enquanto pessoas físicas, somos um consumidor da integração do digital com o presencial, né? Veja, eu acredito que vocês, como eu e como quem está nos acompanhando, cara, se eu quero ir descobrir um restaurante novo, eu procuro nas redes sociais, eu peço indicação dos amigos. Quando os amigos me dizem, eu vou lá, por exemplo, no Instagram, vejo os dados, olho foto, vejo o endereço, reservo às vezes uma mesa. Ali começa a minha interação para saber se o cara responde rápido, se não responde, se ele é atencioso, não é. E olha que é mais frio ainda ali falando, escrevendo. Dali eu me desloco pelo local, aí eu quero conseguir estacionar bem, eu quero chegar e ser atendido, quero que a pessoa me reconheça que eu fiz a reserva, cara. Entendeu? E isso é a continuidade da interação. Então veja aqui tu pode não achar que o teu negócio precisa estar com a inovação dentro dele, mas tu é inundado pela inovação que está ao redor do teu negócio. Porque entre você ter uma conta na rede social para os teus clientes interagirem com você e não ter, pode significar esse cliente estar indo numa outra concorrente, numa outra empresa. É muita forma de interação, cara, é muito jeito. E no negócio de todos, né? É que escritório de advocacia. Cara, a inovação dentro do escritório de advocacia é um negócio contundente, né? E tem setores como a advocacia que às vezes ficam olhando, não, aqui é mais tradicional. Não, cara, ele tá aí. Tá ali batendo as portas de qualquer um dos nossos negócios. Hoje muitas vezes fala, né, no setor do jurídico, como é que a inteligência artificial vai impactar, né? Exatamente. E eu queria puxar outro gancho aqui, associativismo, que é a nossa pauta principal da CIF. Vocês dois são especialistas nesse assunto e meus mestres, inclusive, nesse tema. E assim como a gente acha que o negócio tradicional, muita gente acha que o negócio tradicional não precisa de inovação, muita gente acha que startup e negócio de tecnologia não precisa de associativismo. Existe às vezes essa cultura, não, a startup funciona online, funciona por conta própria. Na visão de vocês, eu agora pergunto até para os dois, como é que vocês enxergam a importância desses negócios novos, desse negócio de tecnologia, estarem dentro do associativismo, estarem integrados em núcleos, em
grupos de entidades para poderem prosperar? Eu vou pedir pro Lu falar primeiro, que eu aprendi com ele. Então facilita. Cara, eu acho que as coisas são mais importantes ainda, né? Talvez antes desse boom de inovação, de troca de conhecimento, de redes, de internet, né? Essa transformação digital que a base é a internet, você tinha uma conexão com o associativismo muito mais para buscar uma informação onde você não encontrava sozinho. Se você olhar dessa forma, você pode dizer que você não precisa do associativismo. Eu encontro a informação onde eu quero, né? Eu consigo me capacitar de várias formas, eu não preciso estar ligado a uma organização associativista. Agora, quando tu pensa em prosperar como negócio, né? Nenhum negócio é uma ilha. E você precisa se conectar com negócios que são iguais aos seus, porque os problemas são os mesmos, né? E essa é uma base da conexão, né? Problemas para melhorar, para a gente encontrar soluções. A troca acontece nesses ambientes, mas muito mais do que isso, tá? Você cresce e se desenvolve quando você está junto com a onda de empreendedores também. E isso faz com que é obrigatório você estar junto. A vida empreendedora, ela é solitária demais. Não faz sentido a gente tocar os nossos negócios trancado dentro dos nossos escritórios. Faz sentido a gente ter dedicação do tempo de empreendedor para estar junto com outros empreendedores. E num ambiente associativo, né, e temos a CIF como uma grande associação aqui na nossa cidade, que é mais do que a cidade já, né, mais do que a própria o limite, né, do próprio território da cidade, é ter um espaço que você sabe que está entre os pares. Eu enxergo às vezes a antecipação dos problemas, né? Porque quando você está entre pares, você enxerga às vezes o problema que o seu parceiro, o seu concorrente está tendo e que você ainda não teve. Você consegue se antecipar aquele movimento. Eu acho que o associativismo facilita muito isso. Eu acho que a visão que eu tenho assim como empresário, né? A antecipação, a facilidade de conquistar compras, produtos, serviços de maneira coletiva. Acho que isso também é muito relevante. Como é que enxergas isso? Eu queria pegar uma ideia do Luke de forma muito rápida aqui, para a gente não perder o gancho. Tem um aspecto muito importante aqui, que é o aspecto da segurança, em que você está dentro do ambiente, né, com o teu par. Isso permite que as tuas ideias, tu possa apresentá-las, muitas vezes validá-las, sem ter o receio do cara efetivamente estar ali de olho na tua ideia ou no teu negócio. Então, no ambiente associativista, a gente tem esse ambiente de segurança onde efetivamente você pode colocar as tuas dores, né? A gente fala muito na CIF da questão do conheço, convivo, confio, né? E aí, a partir desses Cs, a gente vai cooperar, a gente vai fazer negócio, a gente tem a oportunidade de, nesse ambiente, mais uma vez, dessa troca, né? Que é aquilo que tu trouxe. E mais do que isso, né? O Dalwin estava falando aqui, também tem, né, Dalwin e Célio e o pessoal que está nos acompanhando. A gente tem os nossos empreendimentos onde a gente vive, né? E muitas vezes o empreendedor não faz conexões, né? Por exemplo, as entidades têm pautas discutindo plano diretor. A CIF é uma que tem pauta do plano diretor, e às vezes o empresário pode dizer, mas pauta do plano diretor, né? Isso não tem a ver comigo, isso só interessa quem está construindo, né? Tem uma construtora. Não, cara, essa pauta é importante porque pode estar discutindo se onde tu tem o seu negócio terá mais moradia para ter seus colaboradores. Está se discutindo se onde tem o seu negócio a rua vai ser mão dupla ou mão única, e isso pode impactar diretamente nos seus negócios. E esse é um exemplo de muitos dos assuntos que, se o empresário quiser cuidar de todos os assuntos que impactam na vida dele, empresarial, profissional e por consequência pessoal, já que a gente não dissocia, ele não consegue. E aí o associativismo vem para ajudar isso, para dizer, cara, tem gente que você contribuindo e você participando, tem gente te representando em muitas pautas. Isso te ajuda a proteger o teu negócio, a criar um ambiente salutar de troca, de defesa, de antecipação, como você diz, dos problemas. Sem contar os benefícios, né? Porque, assim, associações costumam fornecer uma série de benefícios que as pessoas, às vezes, nem sabem. Um plano de saúde, uma condição melhorada,
pacotes de benefícios. A CIF está com, inclusive, uma série de soluções novas aí que eu recomendo que todo mundo busque um pouquinho mais de informação. Na medida em que o nosso podcast for evoluindo, a gente vai contando para vocês. Mas é importante o empresário saber que, estando associado, ele tem acesso a uma série de facilidades, de benefícios que podem baratear o custo dele, que podem melhorar a operação dele. Então, é a força do coletivo, né? Exatamente. Individualmente, tu não tem a força de conseguir uma negociação em que você tem um movimento de empresas que estão junto contigo para alcançar um objetivo comum, né? Exatamente. Muitas vezes a pessoa pode dizer, não, eu consigo melhor sozinho. Não consegue melhor sozinho, entendeu? Na maioria das coisas que a gente precisa enquanto empresa, principalmente pequenos negócios, que é a maioria dos negócios do Brasil, né? Nós estamos falando que 97% das empresas do Brasil são micro pequenas, né? Ou são microempreendedores individuais, que também o empreendedor também é uma empresa, ele só está começando menor do que as outras. Inclusive, presidente, às vezes eu entro em alguns debates interessantes que eu falo, cara, o microempreendedor individual, essa categoria criada que tem aí 10 anos, né? Ele não é diferente de quando começou a VEG. Porque começou numa garagem, 3 amigos estudaram junto, começaram um negócio numa garagem. Provavelmente, se eles tivessem registrado a empresa naquela época, os caras iam dizer que eles eram MEI. E do jeito que eles resolveram produzir motores, alguém ia dizer que eles eram uma startup, um negócio disruptivo. Não? Veja que esses termos, né, mais recentes, o MEI, o mais recente ainda, o startup, que é onde a gente está vivendo o dia de hoje, cara, isso já existia. A gente só está dando outro nome, né? E o estado de Santa Catarina e a cidade de Florianópolis tem N exemplos, né? Imagina um dos nossos fundadores da CIF, né? Carl Wepke, né? Cara, quando ele trouxe os navios para Floripa, cara, os navios, cara. A primeira agência do Banco do Brasil veio dentro do navio dele, do Rio de Janeiro para cá, cara, os equipamentos todos para poder montar. Equipamento escrivaninha, cofre, que era o que tinha na época, né? E isso é uma startup. Imagina tu dizer que vai do nada construir uma fábrica de pregos, uma fábrica de bordados, cara, onde fala assim, cara, não é pra cá, vai fazer lá em Blumenau esse negócio. Não, cara, eu vou fazer em Florianópolis. Eu queria aproveitar o gancho que tu falou da gente, de como é solitário, empreender e tal. Tu foi um grande entusiasta do nosso programa de mentoria, que na minha visão é um dos grandes programas que tem a possibilidade de fazer com que esse empresário possa ter um caminho mais tranquilo naquela jornada que ele está trilhando. Eu queria que tu falasse um pouquinho desse projeto. Assim. Cara, isso para mim é um dos projetos mais fantásticos que tem dentro da CIF, né? Porque eu acredito no give back, né? Eu acredito em que a gente possa, como empreendedor, em algum momento da vida, devolver aquilo que as pessoas fizeram por nós, né? E esse devolver é o jeito quando mentores vão lá na CIF e conseguem ajudar outros empreendedores que estão se desenvolvendo nesse momento de uma forma totalmente voluntária, cara. E esse jeito totalmente voluntário é um dos jeitos mais nobres da gente contribuir. E a CIF, como ela consegue organizar isso, na verdade, consegue aproximar essas pessoas que têm esse tempo para ajudar com aqueles que precisam ser ajudados, cara, só isso já justifica o que a gente estava falando agora há pouco sobre a importância de ser associado. Então, essa troca. E isso é o que acontece formalmente, né? Porque ainda tem as mentorias informais ainda que acontecem o dia todo, o tempo todo, por exemplo, nos núcleos, que é outra das grandes ferramentas que a gente tem aí. Sou muito fã, né? Participei de várias edições, né? Tá um pouquinho mais difícil participar agora, mas eu sempre entendo que nosso associativismo é que nem aquela revoada de pássaro, né? Tem uma hora que tu tá na frente, mas tem uma hora que tu cansa, tu vai um pouquinho para trás, mas tem alguém que tá lá na frente, né? Que tá dando o tom da revoada dos pássaros que está acontecendo, e esse é o momento de todo mundo estar ajudando. Queria falar um pouquinho sobre Florianópolis, Luke, porque assim, é onde nós estamos inseridos, né? Florianópolis é reconhecidamente pelo Brasil uma cidade inovadora e tecnológica, né? E pelo ranking da Connected Smart Cities 2022, a segunda cidade mais inteligente do país. E aí muito se tem falado, e a CIF trouxe esse debate muito grande nos últimos anos sobre Smart Cities, sobre a possibilidade da cidade se tornar mais inteligente nos serviços públicos, nas suas redes de
transporte, de serviços e tal. Como é que enxergas isso no público, na cidade como um todo, e a nossa evolução e a nossa possibilidade de chegar aí? Olha, Dal, eu acredito que é um momento espetacular para a nossa cidade, né? Temos que fazer jus que isso é um processo que tem pelo menos 40 anos. Né? E acho que essa é uma coisa importante quando a gente fala de inovação, né? Não surge do nada. Muita gente vem visitar Florianópolis e olha pra gente e fala assim, nossa, então vou voltar lá na minha cidade e se eu fizer essa meia dúzia de coisas que vocês estão dizendo, vai acontecer. Eu falo, vai, mas tu precisa de 40 anos. Não tem como. Né? Quem leu o livro, né, A Ponte para a Inovação, vai entender nos relatos, estão lá nos capítulos que cada um escreveu, que a gente está escrevendo essa história há 40 anos. Só que, e aí avançando no que tu está dizendo, na pergunta específica, neste momento, cara, é um momento espetacular para a gente. Uma cidade inteligente, uma smart city, ela é baseada em pessoas. E as pessoas precisam ter essa, não é inteligência no conceito de ser inteligente, mas ter o conhecimento, o acesso à informação, às ideias, a expansão da mente, para transformar a cidade numa cidade cada vez mais pujante, cada vez mais inteligente. Quem vai fazer a cidade e quem faz as organizações da cidade são as pessoas. Então acredito que hoje nós estamos evoluindo muito. Né? Por exemplo, ter uma CIF participando de um evento de inovação startup é abrir a mente de uma entidade que fala assim, tenho 108 anos, mas eu consigo falar com outro público completamente diferente, né? Se integrando nesse meio todo. Ter uma CIF participando dos debates do plano diretor, né, e a prefeitura querendo inovar nesse processo, cara, isso é uma coisa fantástica. Que outra organização pode fazer isso? E acredito que não é só um discurso. Os nossos indicadores mostram cada vez mais que assim somos, né, que assim melhoramos. No final das contas, nós escolhemos lugares para viver. Aproveitando esse gancho de Smart City, uma das propostas desse conceito é a criação de distritos criativos, né? E a gente sabe que isso foi implantado com sucesso em alguns lugares do mundo, principalmente o exemplo mais clássico é o de Barcelona, né? O 22 Arroba, um programa que foi desenvolvido lá e recentemente eu sei que a CIF também fez uma missão para Medellín, na Colômbia, que também é uma cidade considerada inteligente. Acho que era importante contar um pouquinho como é que como é que são esses programas de desenvolvimento regional que a CIF está criando, essa ideia de distrito criativo, para que as pessoas possam entender e até colaborar, se unir ao projeto. Acho que esse projeto nasceu com a ideação ainda na tua presidência, não, presidente Luque? Eu me lembro de algum pensamento nessa época. A CIF, basicamente, ao longo desse período, ela entendeu que ela precisava contribuir para a cidade. A gente está falando num ambiente aqui de conexão, né, presidente? E a CIF entende que sozinha ela não vai conseguir. Então nós precisamos conectar com a prefeitura, com o poder público, com Câmara, com o Sebrae, com todos esses entes que de alguma maneira movem e ajudam a mover a nossa cidade, a nossa economia. E se inspirar em bons programas, Dalvi, e em que lugares que já deram certo. 22 Arroba em Barcelona é um excelente exemplo. A gente teve uma iniciativa de transformação naquele ambiente. Medellín, né, pelo seu histórico, enfim, toda a parte dos narcos e tal, e que efetivamente tiveram ali uma chave de mudança. E aí nós fizemos um estudo dentro da CIF, hoje nós temos o Programa de Desenvolvimento Regional, em que você olha para determinada região e ali, com a conexão desses atores, você efetivamente entende quais são as dores daquela localidade, conversando com os empresários, moradores, e todas essas iniciativas em que você pode criar melhorias para esses ambientes. Mas volto, a gente só consegue fazer essas melhorias se essa turma estiver unida. Sim. Né? Se todos os atores se voltarem, né? Eu costumo dizer, Célio, que você tem que colocar o cidadão no meio. E aí os atores têm que ficar ao redor, né? Não são os atores que estão no meio, né? É o cidadão que está no meio. E quando você coloca o cidadão no meio, tu consegue entender, a partir da necessidade dele, o que cada um tem que fazer no seu papel, né? De como ajudar esse cidadão que mora, que trabalha, que estuda, que empreende, né? Que se aposentou e vive ali, todos aqueles que estão ali, porque é o cidadão que importa. É aquela história de não julgue a política pública pela sua intenção e pelo seu resultado, né? Tem muito agente público tirando da cabeça dele as ideias e sequer indo na comunidade ou indo na localidade
em Florianópolis, dando a cidade como exemplo, né? A realidade do sul da ilha é completamente diferente da Lagoa da Conceição, que é completamente diferente dos ingleses, que é completamente diferente do continente. Então, assim, acho que o que a CIF propõe é analisar individualmente essas localidades, identificar os problemas e depois levar isso para o poder público ou criar soluções diretamente para a iniciativa privada? Qual é a ideia? A CIF ela tem um ponto muito forte que é a governança, né? E independente de quem vai liderar, se é a CIF, se é uma entidade local, se é a prefeitura, o importante é que a gente tenha dentro desse composto de pessoas o que o Luke trouxe, são as pessoas no centro. Tá. A CIF, ao longo da sua história, né, Luke, ela de forma muito inteligente com as suas regionais, com os seus escritórios regionais, como tu comentou, Dal. Então a gente está lá no sul, a gente está na Lagoa, no norte, né, nos ingleses e em Canas, e também no continente, no centro, que é para estar próximo das pessoas, para estar próximo desse empresário, ouvir efetivamente qual é a dor daquela localidade, e aí em cima disso você construir bons projetos para a melhoria daquele ambiente, seja do ambiente de negócio, da melhoria de vida. Por que a gente está lá dentro do plano diretor, né, Lu? Que efetivamente que a gente tem um plano que a gente possa entender quais são as regras da cidade e em cima disso construir bons projetos para as pessoas que aqui habitam. Acho que esse é um ponto, né, bem relevante de você entender que as cidades são muitas cidades. Assim como a gente entende que os empreendedores não são todos iguais, são muitos empreendedores. Dentro da CIF tem muitas ACIFs, inclusive, né, por conta dos mais variados e diferentes empreendedores em épocas, estilos, negócios, tamanhos, né? E assim é também a cidade. Muitas cidades diferentes dentro da mesma cidade. E é o olhar, né, cirúrgico que ajuda a desenvolver uma cidade. E temos tudo para dar certo nessa cidade aqui. Sem dúvida. Estamos chegando nos minutos finais aqui, o tempo passa rápido. Nosso primeiro episódio do Pode Associar. Quero aproveitar para a presença do Luke aqui para falar um pouquinho mais sobre o evento, Luke. Vamos fazer o pitch aqui do Startup Summit. Quem vier aqui vai encontrar o quê? Quais são as principais palestras que pode assistir? Dá aí o plá geral sobre o que esperar desse grande evento nesses próximos 3 dias para todo mundo que está nos ouvindo. Cara, a primeira coisa é que a gente está muito feliz. É o nosso maior evento, da maior edição, né? 10 mil pessoas presencialmente, 25 mil no online, né? Ainda tem vaga no online, porque online tu pode escrever a qualquer momento, consegue acompanhar as principais palestras, os principais palcos e também interagir com as empresas que estão aqui expondo, né? Poder ter esse contato todo. Quem não conseguiu o ingresso presencialmente, muita gente ficou de fora. Nós temos 2 linhas muito interessantes aqui. Uma é de network. Então tu tem aqui, além dos stands, dos grandes parceiros como a CIF, a CAT, né? Governo do Estado, FINEP, tem grandes stands aqui de parceiros que têm a inovação como base. Então tu consegue conversar com esses parceiros, com esses nossos expositores e entender como ele pode ajudar os seus negócios nesse momento, né? Pode vir aqui na CIF e se associar, né? E entender todos os benefícios que tem. E assim pode fazer em qualquer uma dessas instituições, pode ir lá na FINEP ver linhas de crédito, né? Vários que estão aqui. Essa é uma primeira coisa. Junto com essa, nós temos quase 1000 startups aqui. Então tu tem desde a startup que está expondo aqui, que realmente tem um stand, aqui na frente tem vários, aqui nas imagens dá para ver, né? Nós temos quase 400 que estão expondo com o seu standzinho ali. Você vai lá fazer negócio, isso é uma parte importante, networking com negócio. Mas tu tem um outro número maior ainda que está no nosso aplicativo do evento, que estão circulando por aqui. Tu pode chamar o cara da startup e dizer, quero conversar contigo. E você encontra ele ou na área ali de bebida que a gente tem, nosso food truck aqui, nossa área de bebida. Fora disso, tem um monte de cervejas artesanais aqui de Florianópolis ali para tomar. Tem para todos os gostos de cerveja, né? E de chopp. Ou interagir nos nossos lounges, né? Que esse é o outro ponto. Nessa rede nacional, por exemplo, a gente tem um lounge super bacana aqui, presidente Downer, que é o do lounge do Delas. Delas é um programa do Sebrae para desenvolvimento do empreendedorismo feminino. Aí, pela primeira vez no Startup Summit, a gente tem um lounge totalmente dedicado às empreendedoras da área de inovação e tecnologia. Um conjunto de palestras voltados exclusivamente. Cara, é muito legal, vale a pena passar lá para conhecer. Do outro lado, que já é uma conexão de um com o outro, Célio, é a história da capacitação. Nós temos mais de 200 palestras, né? Estamos falando de
6 palcos simultâneos. É uma agenda intensa, sem contar as agendas paralelas em cada um dos lugares. Tem a agenda da CIF no seu palco lá, exclusivo. Tem a da CAT, que também tem. O Sebrae está tendo um palco aqui que está com palestra desde manhã cedo também. Cara, tem muita coisa para você se capacitar, se desenvolver, né, e desenvolver o seu negócio. Não é feito só para startup. Às vezes tu assiste e fala assim, cara, isso aqui pega muito bem para o meu negócio tradicional. Então, quem vem, né, tem um ambiente fantástico de capacitação, network, rede, né, aqui, né, fazer negócio não só Santa Catarina, com o Brasil todo, com o mundo inteiro. Sensacional, sensacional. Infelizmente chegamos no fim aqui. Quero agradecer muito o presidente Célio da CIF, Luke Pinheiro, do Sebrae. Uma satisfação, obrigado, gente. Esse foi o Pode Associar, o podcast da CIF. Espero que... compartilhar, seguir o @CIF. Exatamente. @CIF.Floripa. CIF.Floripa. Espero que seja um projeto muito longevo e de sucesso. Foi uma honra ter participado desse primeiro episódio. Obrigado, meus amigos. Obrigado. Que seja um grande evento para todos nós. Obrigado a todos. Bom dia. Bom dia, bom evento para todos. Tchau.